Max Verstappen está dando o que falar em todo o mundo da Fórmula 1, enquanto seguimos rumo a Suzuka com os 4 vezes campeão mundial. Com o futuro na Red Bull agora sob grande interrogação, pois o RB21 aparentemente se mostrou um carro muito difícil de administrar. A cláusula de saída do piloto holandês foi revelada por Marco, e o sinal preocupante é que a equipe não tem muito tempo para resolver a situação antes que Max comece a considerar outra equipe para chamar de lar. Com isso em mente, será que os problemas serão resolvidos a tempo? E mais importante, o que Max pode fazer para tomar a melhor decisão de sua carreira neste momento? Não há dúvida de que a Red Bull se encontra em uma posição muito questionável, com a equipe austríaca sendo extremamente prejudicada pelo desempenho do RB21. E a única diferença é a contribuição de Verstappen, já que o piloto holandês não se esquivou de deixar claro que este ano ele e sua equipe não devem esperar milagre. 2022 e 2023 foram amplamente dominados por Max e, embora 2024 tenha sido parcialmente prejudicado pela McLaren, o campeonato de construtores é algo que a Red Bull teve que ceder não apenas à equipe base de Woking, mas também à Ferrari. Assim, as dúvidas começaram a surgir antes mesmo de a temporada de 2025 ter começado, pois era óbvio que a curva de desenvolvimento da equipe austríaca estava em declínio, o que significa que Verstappen não tem os recursos adequados para dominar na frente e, embora no ano passado ele não precisasse do carro mais rápido para isso, desta vez a situação é diferente. A McLaren parece ser a equipe a ser batida, independentemente da natureza do circuito. E com uma vantagem tão forte no início do campeonato de construtores, a Red Bull tem toneladas de pressão sobre seus ombros, não apenas por causa da promoção de Lawrence Stroll, mas também pelo risco de ver Verstappen deixar a equipe. Uma coisa é certa: todo piloto de alto desempenho tem uma cláusula de saída em seu contrato, algo que foi comentado no documentário Drive to Survive por Horner, quando Verstappen estava em contato com a Mercedes, e que foi relembrado recentemente por Helmut Marko, que realmente possui 81 anos. O veterano austríaco serviu como uma voz muito forte e, ao comentar de forma mais aprofundada, afirmou que são necessárias atualizações para que Max conquiste seu 5º título mundial, que é o grande objetivo, e toda a equipe está trabalhando arduamente nisso. É claro que todo piloto de alto nível possui uma cláusula de saída se o desempenho não for satisfatório, mas cada uma é afinada de maneira diferente, o que não é o tema do momento. O que tem preocupado ainda mais os fãs da Red Bull é que Marko definiu um prazo para quando podemos esperar algo acontecer: o intervalo de verão. Embora o piloto holandês esteja apenas 8 pontos atrás de Norris no campeonato de pilotos, a situação se mostra bem diferente quando se trata das reais expectativas em relação ao desempenho do carro. Muitas esperanças estão depositadas nas atualizações do RB21, mas desde que começou a guerra de desenvolvimento de 2024, a Red Bull tem enfrentado inúmeros obstáculos, e seria seguro presumir que o fracasso é mais provável do que o sucesso. Ao comentar sobre a situação, Marko acrescentou que o intervalo de verão é o período em que saberemos sobre o futuro de Max. Mas, pensando bem, estamos atualmente em 2º lugar na classificação, apenas 8 pontos atrás do líder. E o intervalo de verão ainda está longe. Sim, se Verstappen de fato trocar de equipe, esse seria um bom motivo para eu também sair. E se olharmos para os últimos acontecimentos na Red Bull, notaremos uma coisa muito importante: Verstappen não está satisfeito com as escolhas feitas pela equipe ao colocar Lawson em evidência tão cedo na temporada, pois o piloto Kiwi não teve tempo suficiente para provar seu valor. 2 corridas, sendo uma delas um fim de semana de sprint e a outra uma corrida sob chuva na Austrália, simplesmente não são suficientes para demonstrar se ele tem o que é preciso para ser um piloto da Red Bull. Além disso, Lawson disputou esses circuitos pela primeira vez em sua carreira,
Mas, mesmo assim, Max não está contente. E, embora Marco tenha confirmado que a melhor estratégia para a busca do quinto campeonato era trazer Tsunoda para a equipe, parece que isso não agrada o holandês. Ao se aprofundar no assunto, Marco disse que sabemos que Max não está satisfeito, mas precisamos de 2 carros na frente, não apenas para o campeonato de construtores, mas também para ajudar Max a conquistar seu 5º título mundial. É curioso ver que estamos esperando um comportamento completamente diferente de Yuki Tsunoda este ano, que não cometeu erros nas primeiras semanas. É rápido, tem uma nova administração e está cheio de confiança. Um problema muito grande aqui não é apenas o fracasso no desenvolvimento do carro na direção correta, mas a falta de pessoas com experiência suficiente nesse assunto. Não quero desmerecer nenhum dos engenheiros que trabalham incansavelmente nas fábricas, mas Helmut Marko confirmou o que todos temíamos. O conhecimento de Newey é estrutural para o desenvolvimento do carro. Ao comentar sobre a presença do mente-mestra britânico e como isso afeta a visão de longo prazo da equipe na resolução dos problemas do carro, Marko afirmou que, é claro, sentimos falta de um homem assim. O Newey é o Newey, mas somos uma equipe de quase 1000 pessoas, e a equipe por trás dele foi formada gradativamente. É verdade que o RB21 é difícil de pilotar. O carro da Red Bull Racing é mais fácil de conduzir e muito rápido em uma volta de classificação, mas na corrida ele fica significativamente atrás do carro da Red Bull Racing. E esta é a parte em que uma grande questão precisa ser respondida. Qual equipe seria a melhor opção para Verstappen no futuro próximo? Sabemos que há 2 candidatos fortes que não recusariam a oportunidade se ela se apresentasse, e são a Aston Martin e a Mercedes. Após as últimas ações de Lawrence Stroll em relação à propriedade da equipe, parece que fortalecer sua posição significa que o assento de Lance estará seguro. E se uma mudança ocorrer, teria que ser como substituição de Fernando Alonso, que já declarou que não planeja continuar além de 2026, a menos que a Aston Martin lhe ofereça mais uma temporada, o que é altamente improvável se virem que Max está disponível para a contratação. Por outro lado, temos a Mercedes, uma equipe que saiu de trás e que era bastante popular quando se mencionava o nome de Verstappen, especialmente após as saídas da Red Bull no ano passado. Obviamente, o que Hamilton fez com eles é uma jogada que os assombrará por um longo período. Mas a realidade é que eles precisam seguir em frente. Em teoria, Toto Wolff parece ter seus 2 pilotos de longo prazo em Russell e Antonelli, este último piloto da Mercedes. Mas não sabemos como ele realmente se sente em relação ao 4 vezes campeão mundial. E isso é algo que tem se provado repetidamente. Se lhe for apresentada a chance de contratar Verstappen, duvido que seja um movimento que ele queira fazer. A mesma convicção foi compartilhada por Zac Brown, o chefe da McLaren, que chegou a comentar sobre uma possível saída de Verstappen já em 2026, afirmando que essa é uma decisão óbvia para Max, pois ele certamente estará fora da equipe austríaca quando as novas regulamentações de motores começarem a insinuar que ele sabe de algo que nós não sabemos sobre as possíveis falhas da Red Bull. Ao se aprofundar no assunto, Zac Brown disse que acha que Max sairá no final deste ano, muito provavelmente para a Mercedes. Também houve menção a Aston Martin, com Adrian Newey se juntando, mas por mais brilhante que Adrian seja, e sendo ele o maior de todos, é necessário ter uma equipe completa ao redor. É preciso a cultura, e isso leva tempo. Se eu fosse apostar, apostaria na Mercedes, pois nos últimos 10 anos eles conquistaram o campeonato 7 ou 8 vezes, no ano passado venceram 5 corridas. Tem estabilidade e sabemos que Toto Wolff gosta deles. Além de acreditarmos que as unidades de potência de alta performance estão melhor equipadas no lado da unidade de potência para as novas regulamentações de motores no próximo ano, além de Russell estar com o contrato encerrado no final desta temporada e Antonelli estando sob uma série de contratos de 1 ano. Se você observar o que Wolff disse sobre o assunto, entenderá que sua declaração sempre vem
com uma natureza enigmática que deixa margem para interpretações. Ao falar sobre uma possível mudança na escala de pilotos, Wolff afirmou que deseja manter seus pilotos atuais em longo prazo, mas também deixou claro que isso não será garantido. Em declarações internas, ele comentou que é quase um segredo aberto que querem manter seus pilotos a longo prazo e que nem toda discussão que tem com os pilotos é tornada pública, e é por isso que as coisas estão seguindo na direção que deveriam seguir. Mas um contrato assim é mais do que apenas garantir que os pilotos estarão no carro, existindo condições que precisam ser discutidas no interesse da equipe e do piloto, sendo um processo estruturado. Com tudo isso em mente, você acha que Verstappen deixará a Red Bull se o desenvolvimento do carro não atender aos seus critérios? E, mais importante, qual equipe você acredita que seria a melhor opção para o 4 vezes campeão mundial?